No dia 11 de abril, celebramos o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, data instituída pela ONU em 1998. Para abordarmos melhor esse tema tão relevante, a convidada do nosso programa dessa semana é a doutora Laís Favaretto, médica neurologista que tem experiência com doenças neurológicas, inclusive com o Parkinson. Vamos entender melhor os sinais, os sintomas, avanços no tratamento e como cuidar e acolher melhor esses pacientes. Fique conosco que o nosso programa já vai começar. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade. Doutora Laís, seja bem-vinda ao Lounge da Interativa. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para a gente falar sobre esse tema tão importante. E para a gente conversar, né, para a gente iniciar, conta um pouquinho da tua história, da tua formação. Olá, Ingrid. Sou natural de uma pequena cidade chamada Água Santa, aqui do Rio Grande do Sul. Me formei em medicina aqui na UFSM, no ano de 2018. Trabalhei como médica clínica aqui em Santa Maria até 2020, ali no início, quando me mudei para Porto Alegre para fazer residência em neurologia, pela Santa Casa. Me formei no início de 2023 e agora estou de volta a Santa Maria há 6 meses, atuando aqui na região, na cidade, como neurologista. E por que essa especialização? Qual foi o que bateu para neurologia? A complexidade da área, a beleza. Desde o primeiro semestre eu já tinha certeza que era isso que eu queria, quando comecei a entender mais sobre neurotransmissores, movimento, né? Toda essa parte fisiológica, o olho já brilhou. E aí, ao longo dos anos, eu fui me envolvendo em atividades em neurologia e mantive a ideia e a paixão. Até hoje sou muito realizada no que eu faço. Boa. Bom, se foi desde o primeiro semestre, já tinha certeza mesmo. Com certeza. Porque é longo o caminho da medicina, né? Sim. E pra gente falar então da doença de Parkinson, né? O que é exatamente essa doença e como que ela acontece? Então, Ingrid, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa. O que é isso? São neurônios que produzem uma substância chamada dopamina, que ao longo da evolução da doença eles acabam se degenerando, morrendo, fazendo com que essa substância diminua no nosso cérebro. E a dopamina é muito importante nas vias do movimento, cognição, e então essa depressão cerebral de dopamina que vai trazer os sintomas característicos da doença. Uhum. E os primeiros sinais que costumam aparecer num paciente, então, que vai ser diagnosticado, né? Quais que merecem atenção? Então, os primeiros sinais, eles são sinais não motores, né? Em torno de 7, 8 anos antes de começar os sintomas motores, a gente já percebe sinais não motores, que são redução do olfato, constipação, um distúrbio do sono, que chamamos de distúrbio do sono REM, no qual o paciente, quando está numa fase profunda de sono, que é a fase que se sonha, ele tem abalos motores, fala, chuta, cai da cama. Então, todos esses sinais, por vezes, precedem em anos os sinais motores, que são os mais conhecidos, né? Sim. Geralmente o paciente vai procurar atendimento já quando tem algum sinal motor, porque é o que mais incomoda. Então, um tremor de repouso ou, por vezes, dor em um membro causado pela rigidez muscular. Então, às vezes se investiga causas de dor, passa por diversos especialistas até chegar no neuro e se perceber que a causa da dor é a rigidez, né? Que é um sinal também característico da doença. Nossa, e como apresentar esses sintomas todos com bastante tempo antes, né? Na verdade, de começar a apresentar algum sintoma motor Exato. E aí acaba não se investigando antes, né? São tratadas outras causas, né? Sim. Mas ao longo da evolução de anos é que a gente vai começar a formar essa síndrome, né? Característica da doença. E existe uma idade comum desse diagnóstico ou o Parkinson também pode atingir pessoas mais jovens? A partir dos 50 anos, a incidência vai aumentando continuamente. Geralmente, em pacientes mais jovens, a gente investiga causas genéticas, tá? Sim. Mas a partir dos 50 anos, especialmente a partir dos 65 anos, é que a prevalência é maior.
É uma doença hereditária? De fato, tem riscos conhecidos? Quando a gente tem um familiar de primeiro grau que tem a doença de Parkinson, né, o pai, a mãe, o risco aumenta em 2 a 3 vezes, tá? Mas a grande maioria dos casos são esporádicos, ao acaso. As causas genéticas são responsáveis por menos de 10% dos casos de doença de Parkinson. Menos. E muitos associam o Parkinson apenas ao tremor, né? Então, como você comentou, existem outros sintomas motores e não motores que também fazem parte da doença depois de já diagnosticada? Sim. Então, dentro dos sinais não motores, aqueles que falamos de constipação, distúrbio do sono, hipotensão postural, que é a queda da pressão quando fica mais tempo em pé, né, ou numa temperatura mais de calor, questão de urgência urinária, nos homens a disfunção erétil, né? A redução do olfato são os principais não motores. E os motores a gente chama de síndrome parkinsoniana, tá? Que são caracterizados por 4 sintomas principais. Tremor de repouso, que é um tremor com o membro relaxado, né? Também uma lentificação dos movimentos, chamamos de bradicinesia. Rigidez muscular, que por vezes causa dor, dificuldade de se levantar, de caminhar. E ao passar dos anos, com a evolução da doença, se traz também instabilidade postural, gerando desequilíbrio, por vezes queda, né? Piorando também essa questão da marcha e da segurança para o paciente. Ela vai tendo, a doença vai tendo níveis, digamos assim, Exato. né? Do mais leve, moderado ao mais avançado. Então, Isso mesmo. a mesma pessoa pode ter vários desses sintomas ou ter sintomas mais leves mesmo, como só o tremor ou só um distúrbio de sono, alguma coisa. Isso. Por vezes são necessários anos de acompanhamento para a gente conseguir ter certeza do diagnóstico, né? Claro que nesse tempo a gente já vai tratando, trazendo mais qualidade de vida para o paciente, mas para fechar mesmo o diagnóstico, às vezes só ao longo de anos de acompanhamento. E como que é feito esse diagnóstico? Exames específicos ou é mais clínico? Então, o diagnóstico a gente tem 3 pilares. É um diagnóstico clínico, tá? Não tem nenhum exame que dê a certeza que seja doença de Parkinson. Mas os 3 pilares são essa síndrome parkinsoniana, que consta então dos sinais motores, aqueles 4 sinais. Também a gente vai precisar, por vezes, descartar outras causas, né? Então, uma revisão ampla de histórico do paciente, algum sinal de alguma outra doença neurodegenerativa que possa ter sintomas semelhantes, descartar AVC, por vezes tumores, né? Então, às vezes, nesse pilar vai entrar uma realização de uma tomografia, de uma ressonância, mas é a clínica mesmo que vai fazer o diagnóstico. E o terceiro pilar é o teste com levodopa, que é a principal medicação usada, que coloca dopamina, né, que é a substância em falta lá no nosso cérebro, para trazer de novo mais mobilidade, mais qualidade de vida ali para o paciente dentro dos seus sintomas. E se começar a agir, né, é sinal de que de fato estava faltando. Com isso a gente confirma daí o diagnóstico no sentido de que com a levodopa trouxe uma melhora motora. Para uma melhor qualidade de vida do paciente, né? Exato. Com relação ao principal tratamento disponível ou os principais tratamentos disponíveis, né? Até onde consegue controlar os sintomas do paciente? Então, a gente tem disponibilidade de tratamentos medicamentosos, que o principal objetivo é melhorar a qualidade de vida, os sintomas, né? Infelizmente, essas medicações não modificam a progressão da doença, mas trazem uma melhora sintomática. Temos vários grupos de medicações que ao longo do tempo a gente vai combinando, aumentando doses, trocando se alguma der algum efeito colateral importante, né? E temos o outro pilar do tratamento cirúrgico, que é indicado para alguns casos específicos, né, individualizados. Temos critérios de inclusão, de exclusão, geralmente em pacientes já com mais anos de doença, com alguma complicação motora no sentido de flutuações do efeito da dose, ou com um tremor muito grave. O tremor, ele não responde bem às medicações. Então, por vezes, se é um tremor muito grave, que atrapalha muito, se indica o tratamento cirúrgico, os dispositivos, né? E o terceiro pilar da reabilitação, né? Que ali consta a equipe multiprofissional, fisioterapia, terapia ocupacional, fono, né?
exercícios que modificam o progredir da doença, todo o apoio familiar. Essa questão multiprofissional, né, a gente precisa também dentro do tratamento dessa doença. O que eu percebo muito que a gente conversa com muitos médicos, muitas especialidades, né, é como as doenças, o tratamento é multidisciplinar, né, existe aquela especialidade que diagnostica, que trata, mas que acaba envolvendo um fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, né, outras profissões também para o tratamento realmente funcionar, para ter algum resultado para o paciente, né? Sim, a gente precisa dessa equipe para conseguir deixar o paciente funcional, né, independente, por mais anos ao longo da sua vida, né, convivendo com a doença. Sim. Ela não tem cura, doutora? Não tem, infelizmente ainda não, a gente ainda não sabe a causa, se é uma causa única, né, se acredita que seja uma interação de fatores genéticos, ambientais, proteínas que são fosforiladas de maneira mutante, né, no cérebro e acabam se aglomerando, estresse oxidativo, inflamação. Então, fatores que culminam, né, numa cascata de eventos, gerando aquela degeneração dos neurônios dopaminérgicos. Existem pesquisas promissoras em andamento, né? Continua sendo essa busca, né? Continua existindo essa busca pela cura? Então, no momento, as pesquisas são mais no objetivo de melhorar as questões de tratamento cirúrgico, de dispositivos, tá? Ainda não se tem expectativa de algo modificador da doença, justamente por essa causa tão complexa que parece envolver, né, a base patológica ali da doença. Mas os avanços no tratamento sintomático, né, a gente tem expectativas boas, assim, para os próximos anos. Que bom. E o estilo de vida, ele pode influenciar na qualidade de vida de quem tem o Parkinson, no caso, a alimentação, o exercício físico, o suporte emocional, isso faz diferença para a vida desse paciente? Sim, o exercício físico ele é capaz de modificar a progressão da doença. Então, a gente orienta um mínimo de 150 minutos de atividade aeróbica por semana, né? Uma atividade de intensidade moderada, mas especialmente que o paciente goste de fazer, né? Claro. O importante é manter a constância ao longo do tempo, para a gente conseguir que esse paciente adquira, né, esse hábito ao longo prazo. Sim. Então, dança, natação, atividades de hidroginástica, algum esporte que goste, para que se mantenha por longo prazo em atividade contínua, né? Sim. Então, a atividade física modifica a doença. A alimentação, como a questão não motora, né, os sintomas, por vezes, de constipação, de disfagia, engasgos, que às vezes com o evoluir da doença aparecem. É importante também a questão de dieta rica em fibras, né, que já facilite o trânsito intestinal, mais hidratação. Por vezes colocamos um nutricionista na nossa equipe multiprofissional também, né, para auxiliar numa adequada nutrição desses pacientes. Sim. Fortalecimento muscular, fisioterapeuta. Terapia ocupacional no sentido de melhorar também a funcionalidade, né, do paciente, às vezes adaptando atividades que antes ele fazia e agora já tem mais dificuldade. Psicólogos, né, a saúde mental, não só para o paciente, mas para a família, cuidadores. Claro. Então, toda essa equipe, né, na busca de melhorar a qualidade de vida e a convivência com a doença ao longo de décadas, né? É possível ter uma vida plena, feliz, mesmo com uma doença crônica. Claro. Quanto mais eu gravo os programas, quanto mais eu conheço os profissionais, mais eu escuto sobre a questão da atividade física e alimentação, né? Não adianta, Essencial. É primordial, é essencial. E para a saúde no geral. Exato, né? Não só né? dentro Não para quem já da tem um doença. diagnóstico, mas justamente até para quem não quer adquirir nenhum tipo de diagnóstico, Exato. ajuda muito. São fatores protetores, né? Exercício físico, vida saudável, Claro. controle de doenças crônicas como diabetes, né? Então, protege o nosso cérebro de maneira geral e todos os nossos órgãos, né? Sim, sem dúvida. E como que é o papel da família e de quem tem condições ou contrata cuidadores nesse processo? Então, o suporte familiar, né, social é muito importante, visto ser uma doença crônica, progressiva, né? Por vezes, esses pacientes vão acabar perdendo habilidades que antes eles tinham, ficando mais dependentes, né? Seja para se locomover até uma terapia, seja para fazer suas atividades básicas, como banho, se vestir, né? Então, o suporte familiar, tanto na questão psicológica,
quanto física mesmo, de apoio, né, para esse paciente. E a gente também se preocupa muito com essa família no sentido de saúde mental, né, de acolhimento. Participem de grupos, né, de pacientes também que têm a doença, de familiares que convivem com isso, para troca de experiências, apoio mútuo, né, e o vínculo, assim, que a gente cria com a equipe, tudo leva a uma melhora, né, ao longo prazo, no sentido de qualidade. Claro. Até para eles não se sentirem excluídos, né? Exato. Porque não sei como funciona, né, exatamente o mental deles, mas essa questão, às vezes, de segurar um copo, alguma coisa, e perder essa habilidade, né, de conseguir se locomover, ou de fazer coisas simples, né, que antes pareciam tão simples. E até essa questão de existir grupos de apoio também, que eles possam participar e que as pessoas possam entender a dor um do outro, Sim. né, porque Exato. eu conversar com você, entender todo o assunto, saber como funciona e pensar como isso pode ser difícil é uma coisa. Agora, poder conversar entre pessoas que estão passando pelo mesmo processo, né, independente do nível da doença. Claro. Então, é importante que exista isso. A troca de experiências, né, sempre leva a aprendizado também. E a interação social também é um fator de prevenção contra a demência, que pode vir a se associar na fase mais grave da doença, né? Então, a gente estimula que esse paciente não deixe de conviver, de fazer atividades novas, ter aprendizados, lazer, né? E a família é muito importante nesse sentido de estímulo também, né? Sim, para não existir uma desistência, né? Com Aceitar o certeza. diagnóstico e não saber que não existe uma cura, mas não buscar nenhuma forma de poder acolher, né, Exato. esse familiar. E até pela Sim, questão de como a gente comentou, da saúde mental, que tudo também leva à saúde mental, de não adquirir uma depressão, acabar ficando, né, Também. além de ter o cuidado com a doença, ainda ter mais essa questão de ficar muito abalado, muito triste Exato. com isso, né? Os transtornos de humor, eles fazem parte também do quadro, né? Então, a gente sempre se atenta muito a isso também, no sentido de mudar o comportamento, ficar mais isolado, né? Mais triste, a ponto de chegar a desenvolver uma depressão, né? Então, tudo que são fatores que protegem, previnem essa questão, né? Convivência com pessoas queridas, lazer, a gente está sempre estimulando muito nesse sentido. E agora, o mês de abril, então, que nós estamos quase finalizando, né? É o mês de conscientização. O que você acha que a sociedade ainda precisa entender melhor sobre essa doença? Acho que assim, por ser uma doença crônica, né? Por vezes as pessoas pensam, como não tem cura, não tem o que fazer. Mas não, há muito o que a gente pode fazer, né? Olha tantas coisas que a gente já conversou sobre melhorar qualidade de vida, funcionalidade, né? Essa interação de equipe multiprofissional com a família, o paciente. Então, tudo isso, o nosso objetivo é que ele viva por anos, por décadas com a doença, mas de uma forma feliz, funcional, né? Então, por isso o acompanhamento é tão importante desde as fases mais iniciais, né? Tendo essa equipe engajada, né? Junto com a família, com o paciente, para que seja possível ter essa vida longa e feliz. Porque não é uma doença que vai levar a óbito, né? Não Ela é por conta dela, né? Por vezes... vai reunir outras coisas Exato. possíveis, né? Com o progredir, com o futuro, mas não... Ela castiga, mas Exato. não é uma doença que leva a óbito. É uma doença que traz desafios, né? Que exige adaptações, mas a gente tem muito a oferecer, sim, para esse paciente, seus familiares. Tá? Que bom. E para a gente finalizar, então, o programa, que a gente pegou tantas informações importantes aqui, acredito que muitas pessoas saibam, claro, da existência dessa doença, mas não saibam a causa, ou eu, principalmente agora, comento que não sabia desses sintomas que podem, esses sinais que podem vir a aparecer anos antes, né? E que a gente não busca ir atrás, acaba deixando vir só depois os sinais motores mesmo, essa dificuldade, né? Então, para a gente finalizar... para quem recebeu o diagnóstico recentemente ou para quem convive com alguém com Parkinson, qual que é a mensagem que você deixa para essa pessoa, para esse paciente ou para o familiar? Sim. Então, uma mensagem otimista, tá? De que é possível viver uma vida longa, uma vida plena, uma vida feliz, né? Desde que com o acompanhamento adequado e o engajamento, né, do paciente, da sua família,
essa equipe multiprofissional também tendo a interação, se comunicando, todos com o objetivo de melhorar a funcionalidade, né, e trazer uma vida digna para esse paciente com doença crônica. Tá joia, doutora. Muito obrigada. Muito importante sempre. O objetivo do programa é que a gente possa trazer informações relevantes para as pessoas, né, de conhecimento geral. Exatamente da forma como você fez, de forma simples, clara, né? Pra gente poder saber lidar, se conhecer uma pessoa assim, ou se dentro da própria família, próxima, a gente tem esse diagnóstico, né? Então é muito importante essas informações e a gente agradece muito a tua presença aqui no programa. Obrigada pelo convite, um prazer estar trazendo informações, né? Sempre sobre saúde, prevenção, também mais conhecimento sobre as doenças crônicas neurológicas, né? No sentido de melhorar esse entendimento do público, né? Que são doenças por vezes incuráveis, progressivas, mas que sempre tem muito a ser feito, né? Para que seja uma convivência dentro do possível, né, do que a gente possa oferecer, uma convivência com a doença de forma mais leve. Com certeza. E que bom que a gente tem profissionais apaixonados pelo que fazem, pelas suas especializações e que buscam de verdade essa melhora de vida, de qualidade de vida do paciente, né? Que eu acho que justamente por a gente estar conversando sobre uma doença que não tem cura, mas que, como você falou infinitas vezes aqui, que eu acho que é extremamente importante, é saber que existe uma possibilidade de qualidade de vida, que o paciente pode ficar bem e pode conviver com anos. Viver bem, né, dentro do possível é o nosso objetivo sempre. Então, obrigada novamente. Obrigada. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade.